Como um fundo muito bem administrado, com um ótimo contrato de aluguel, que só no mês passado ele rendeu 1,47% de dividendos e nos últimos 12 meses ele rendeu 17,36% de dividendos, que tem zero de vacância, ou seja, seu ativo está completamente ocupado. Como é que esse fundo desvalorizou? Teve uma queda de 48,44% em apenas uma semana. Se você quiser saber mais sobre esse fundo, não só qual ele é, mas por que isso aconteceu, assista esse vídeo até o final, que é sobre isso que eu vou falar a partir de agora. Opa, Rafael Seabra aqui do QueroFicarRico.com e nesse vídeo eu vou mostrar a você um fundo imobiliário que despencou, que desvalorizou 48% em apenas uma semana. Antes, eu já te peço duas coisas. Primeiro, se você já sabe que vai gostar desse vídeo, clica no curtir, clica no joinha aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito, se você ainda não é inscrita no canal, clica no botão vermelho que diz aqui embaixo inscrever-se, depois clica no sino para ativar as notificações e assim você não perde nenhum dos nossos vídeos gratuitos aqui do canal, tá? Então, vamos começar a falar já revelando, acabando a surpresa. Qual é esse fundo que sofreu essa queda? É o XPCM11, é o XP Corporate Macaé. É um fundo que foi criado em janeiro de 2013, um fundo de tijolo que investe no segmento de lajes corporativas, tá? Então, esse é o fundo XPCM11 e é um fundo que ele tem um único ativo, que é o prédio comercial The Corporate, que fica em Macaé, no Rio de Janeiro, e ele tem também apenas um inquilino, que é a Petrobras. É um fundo que sempre foi muito bem administrado, tem um prédio acima da média para a localização que ele está e que tem um contrato de aluguel muito vantajoso com a Petrobras, que paga muito bem, paga acima da média também em relação aos outros prédios da mesma área, que aquela área de Macaé ela é muito focada nesse setor mais petroquímico. E também é um fundo que de janeiro de 2016 até junho de 2019 chegou a ter uma valorização da sua cota superior a 80%, de 88,59%. Nesse período de um pouco mais de 3 anos. Então é um fundo que aparentemente estava tudo dando muito certo, bem administrado, bom contrato, se valorizando, até que no dia 8 de julho de 2019 tudo mudou e a partir de agora eu vou mostrar o que é que consta nesse fato relevante para que tudo tenha desandado nesse fundo imobiliário. Como você pode ver aqui no destaque, que eu coloquei aqui na imagem do vídeo, a Petrobras, que é a única inquilina do fundo, ela formalizou a intenção de descontinuar suas operações no edifício, no caso do Corporate Macaé, que é o único ativo do fundo. E nesse mesmo fato relevante, ela disse também que a ocupação ela se dará em dezembro, no final de dezembro de 2020, com pagamento de multa de rescisão, aluguel integral e encargos de mais encargos que existirem. Mas ela disse que isso no dia 8 de julho, que ela tem a intenção de não renovar esse contrato de aluguel, na verdade de descontinuar os serviços a partir de dezembro de 2020. Além disso, um outro fato relevante que saiu no dia 10 de julho de 2009, talvez para tentar aliviar um pouquinho a situação, esse aí foi divulgado pelo próprio fundo, ele diz o seguinte, né, que o imóvel em questão é um imóvel corporativo com especificações técnicas diferenciadas em comparações com outros imóveis da mesma área, para dizer assim, olha, apesar de a gente estar perdendo, é nosso principal locatário, a gente vai trabalhar arduamente para conseguir um novo aluguel. Nesse fato relevante, na verdade, ele descreveu todas as partes mais técnicas das possíveis perdas, mas para dizer assim, ó, estamos procurando ativamente, inclusive é um imóvel que está acima da média da localização, e que, uma outra coisa que ele deixa claro, mas que todo mundo que investe em imóveis ou que já teve um imóvel na vida deve saber, que uma devolução antecipada, você encerrar um contrato de aluguel, é um risco inerente da atividade de exploração comercial. Se você tem um apartamento que aluga para outra pessoa, essa pessoa pode a qualquer momento encerrar aquele contrato de aluguel, seja pagando uma multa, se tiver previsto em contrato, sendo avisando para você com antecedência determinado em contrato que ele não tem mais intenção de renovar aquele contrato. Então isso é um risco que existe também. E nesse fato relevante ele também fala que esse imóvel, o Corporate Macaé, que é o único ativo do fundo, ele está avaliado em aproximadamente 206 milhões e 400 mil reais, 206,4 milhões de reais, e que esse valor de avaliação ele corresponde a R$ 85,48 por cota. Esse seria o valor patrimonial do fundo.
depois desse anúncio da Petrobras, o que é que aconteceu com o fundo? Em apenas uma semana, de 8 de julho de 2019 a 15 de julho de 2019, o preço do fundo, a cotação do fundo na bolsa, na B3, caiu 48,44%. Por que isso aconteceu se o contrato não foi rompido? Se ele está com vacância ótima, está pagando bons dividendos? Por quê? Porque isso mostrou que aquele inquilino vai sair daquele imóvel e que possivelmente, pela localização do imóvel, pelo bom contrato que tinha sido, dificilmente eles vão conseguir imediatamente um novo inquilino e principalmente com as mesmas condições de contrato. Então, isso fez com que as pessoas que eram cotistas desse fundo antecipassem esse problema e vendessem suas cotas a preços cada vez menores, muitas vezes abaixo do valor patrimonial, tanto que ela está bem abaixo do seu valor patrimonial. Por que isso aconteceu e qual o risco disso? É o que eu chamo de risco de concentração. É você investir num fundo imobiliário do tipo mono-mono. Aquele fundo que tem um único ativo e um único inquilino. Ele traz muito risco, que é esse tipo de coisa que aconteceu com esse fundo específico, XPCM11. Apesar de ser, em comparação à região, um imóvel acima da média e ter um contrato acima da média com uma ótima empresa do ponto de vista de pagamento, ela decidiu descontinuar os serviços dela, decidiu encerrar esse contrato, mesmo que com pagamento de multa e tal, e de uma hora para outra, o fundo, que hoje ainda tem vacância zero, no final de 2020 vai ter uma vacância de 100%. Então, esse é um risco da concentração de você investir num imóvel, num fundo imobiliário que tem um único imóvel com um único inquilino. Tanto que atualmente, na cotação mais recente, do dia 27 de setembro, o fundo estava em R$ 58,01 com 1 centavo, e essa cotação ela corresponde a um desconto de 30% em relação ao valor patrimonial. Então, em teoria, quem investisse nesse fundo agora, se por um acaso o imóvel fosse vendido pelo preço que ele vale, ele teria, então, uma baita diferença de cota. Então, em teoria, você estaria comprando barato caso o fundo fosse vendido. Caso ele não seja vendido, seja procurado um outro imóvel, ou mesmo no momento da venda ele não consiga alcançar esse valor patrimonial, existem muitos riscos. Você não sabe se vai receber os dividendos depois que esse contrato acabar, você não sabe se esse fundo vai ser vendido, você não sabe praticamente nada do que pode vir a acontecer. O que existe são especulações de, o prédio é bom, vão aparecer novos inquilinos, estão chegando novas empresas, o setor petroquímico está reaquecendo na região de Macaé. Existe muita especulação, poucos fatos promissores para o fundo, e isso tudo faz com que a cotação dele tenha despencado e não exista um bom horizonte no longo prazo para esse fundo. No final das contas, eu tirei 3 lições do investimento no XPCM11. Na verdade, eu não investi nesse fundo, mas avaliando esse fundo, estudando para poder gravar esse vídeo, existem 3 lições que todas as pessoas podem tirar. Tanto aquelas pessoas que investiram, cometeram um erro e podem aprender com esse erro, e também pessoas que ainda não investiram ou nesse fundo ou ainda não investem em fundo imobiliário para começar da maneira correta. A primeira lição é evitar fundos do tipo mono-mono. O que são fundos do tipo mono-mono? Eu já expliquei aqui no vídeo, mas eu vou reforçar mais uma vez. São fundos imobiliários que têm apenas um único ativo e que têm apenas um único inquilino. Existem todos os tipos de fundos imobiliários, que têm um ativo e vários inquilinos, como um prédio comercial inteiro, em que existem vários escritórios comerciais e você aluga para empresas diferentes. Isso seria um fundo com um ativo e com múltiplos inquilinos. Também tem o contrário, são fundos que têm múltiplos ativos e um único inquilino, como fundos de agências bancárias. Então, às vezes, tem fundos que têm várias agências bancárias, mais de 40 ativos espalhados pelo Brasil inteiro, mas está alugado para um único banco. Esse fundo também apresenta um tipo de risco. O 1 para N e o N para 1 também existe, mas o pior deles, do ponto de vista de concentração, é o fundo mono-mono, que tem um ativo e um inquilino. Então evite esse tipo de fundo, porque qualquer imprevisto que acontecer, qualquer rompimento de contrato de aluguel, vai ter um impacto muito forte, não só na cota do fundo, mas também na distribuição de dividendos do fundo. O segundo ponto, a segunda grande lição do que aconteceu com o XPCM11 é quando você vai analisar um fundo para você comprar, você tem que avaliar ele por vários parâmetros. E não apenas, quanto é que ele rendeu nos últimos 12 meses, qual foi os dividendos pagos nos últimos 12 meses e achar que isso é suficiente. Porque, por exemplo, esse fundo, por pior que tenha sido o desempenho dele, ele tem 2 parâmetros que poderiam muito bem enganar você. É você ver, por exemplo, o dividend yield dele nos últimos 12 meses, quanto ele distribuiu de dividendos nos últimos 12 meses, e você vê que ele pagou mais de 17% de dividendos. Ele teve um dividend yield realmente nos 12 meses
de 17,36%. Um outro parâmetro muito bom dele é a vacância, ele tem 0 de vacância. Atualmente ele está 100% ocupado. A empresa vai deixar o prédio no final de 2020, mas agora ele está 100% ocupado. Então, quando você olha apenas 1 ou 2 parâmetros, muitas vezes isso pode te trazer uma noção errada do que de fato é aquele imóvel. Você precisa analisar muito mais a concentração, se ele é um fundo do tipo mono, se ele tem muitos ativos e muitos inquilinos, a qualidade do imóvel, a localização do imóvel, que é um parâmetro tão importante quando você vai comprar um imóvel para você, também tem que ser um parâmetro muito importante quando você vai investir no fundo imobiliário, onde aquele imóvel está localizado. Isso é muito importante também. Então, quando vai avaliar um fundo, não se concentre apenas em um ou poucos parâmetros. Olhe ele de uma forma mais geral. E uma terceira lição que você deve tirar desse evento específico é diversifique seus investimentos. Independente se o fundo está sendo bem administrado, se tem um bom contrato de aluguel, o que quer que seja. Às vezes, merdas acontecem, imprevistos acontecem. E por conta disso, você tem que diversificar seus investimentos. Você tem que ter o seu dinheiro alocado em múltiplas empresas, no caso de ações, ou em múltiplos fundos imobiliários, porque às vezes, quando você deixa o dinheiro num só, você fica com aquele risco totalmente concentrado naquele ativo, por mais que seja um ativo variado, tá? E se der qualquer problema, seja na administração do fundo, nos imóveis, nos inquilinos, você vai ter uma perda grande financeira. Quando você pega seu patrimônio financeiro e distribui por vários ativos, sei lá, 8 a 10 fundos imobiliários, ou 8 a 10 ações, ou faz uma mescla de renda fixa com renda variável, você diversifica seus investimentos, você dilui o seu risco e deixa a sua carteira muito mais protegida. Então essa seria uma terceira lição a se tirar desse tipo de fundo. Então, antes de terminar esse vídeo, eu queria só te fazer uma pergunta. Se você por acaso tiver investido no XPCM11 ou investiu depois dessa queda por querer especular com esse fundo, deixa um comentário aqui embaixo. E também comenta aqui embaixo se você tem na sua carteira algum fundo do tipo mono, que só tem um ativo e um inquilino. Deixa um comentário aqui embaixo para a gente discutir um pouquinho mais sobre isso e incrementar ainda mais o conteúdo desse vídeo, o debate desse vídeo, porque é um tema muito importante para as pessoas que estão começando a investir em fundos imobiliários. Dito isso, esse vídeo fica por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.